Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai, e o tema de hoje é Seja um pacificador. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 está dito: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bom, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da restauração dos relacionamentos. Como você foi moldado para ser parte da família de Deus e o segundo propósito de sua vida na terra é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Promover a paz não é evitar conflitos. Fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar nele é, na verdade, covardia. É por isso que precisamos orar pedindo a direção contínua do Espírito Santo. Pacificar também não é acalmar. Sempre desistir, agir como capacho e permitir que os outros sempre o atropelem não era o que Jesus tinha em mente. Somos chamados para ajustar os nossos relacionamentos uns com os outros. Embora seja muito fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios e aos outros com algumas práticas pecaminosas, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade. Por isso continuam em caminhos de autodestruição. Fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Mas lembre-se, as suas palavras devem ser ditas em amor. A frase do dia é: o propósito que Deus tem para você é mais forte do que qualquer problema que esteja enfrentando. #restauração. Bom, o pacificador é aquele que valoriza os relacionamentos, que se esforça para mantê-los. Ele não vê os relacionamentos como algo descartável. O pacificador enfrenta e supera qualquer desacordo, mágoa ou conflito. O pacificador não foge de problemas fingindo que não existem. Ele não é um desistente, não age como capacho. O pacificador é corajoso. Agora, eu acredito que para ser pacificador, algumas coisas são necessárias, e entre elas, a paz com Deus é fundamental, é o fundamento, é a base de tudo. Quem não passou pelo processo de reconciliação com Deus pode até tentar, mas não é eficiente no estabelecer a paz. Somente quem está em paz com Deus pode ser um pacificador. Outra coisa necessária é a libertação de toda a culpa que contamina a nossa consciência. Tiago, capítulo 3, versículo 17, vai dizer que a sabedoria divina é antes de tudo pura e depois pacífica. Antes da paz ser estabelecida, a pureza precisa tomar conta do ambiente. Por isso eu disse que, para ser pacificador, precisamos resolver a questão da culpa. Uma pessoa com culpa fica depressiva, raivosa, nervosa, a baixa autoestima anda lá em cima, só vê defeito nos outros. A culpa contamina a consciência do homem, traz vergonha à vida do homem, potencializa a acusação de Satanás. A culpa encoberta definha o homem por dentro. E quem nos ensina isso é Davi no Salmos 32. Mas o Evangelho de Jesus nos dá uma boa notícia hoje. Em Hebreus 9:14 está dito que o sangue de Jesus é poderoso para purificar a nossa consciência. Devemos confessar a Jesus nossos pecados, que geralmente nós encobrimos eles por causa da culpa e da vergonha. E estando encoberto, o pecado vai fazendo um estrago em nossa alma. Um conselho bom para quem está nessa situação é: procure um guia espiritual íntegro para confessar e ser ajudado na libertação da culpa. Vale a pena passar por esse processo de limpeza, porque assim você será alguém, como diz Tiago, capítulo 3 e 17, que pela sabedoria que vem do alto, a pureza que vem de Deus, estabelece a paz por onde vai. Alguém que encara de frente o desacordo, a mágoa, o conflito. Alguém que não se omite diante da guerra. Alguém que traz consigo a verdade em amor. Alguém que é pacificador. Por último, a paz é a arma do pacificador. E é uma arma poderosíssima.
Em Provérbios 16:32, Salomão vai dizer que o pacificador é mais poderoso do que uma pessoa que conquista uma cidade pela espada. E em Romanos capítulo 16, versículo 20, está dito que o Deus de paz esmaga e vence o diabo. A paz é uma arma poderosíssima contra os poderosos e também contra o inimigo de nossas almas. E mais, o pacificador é privilegiado, porque em Mateus capítulo 5:9 vai dizer que o pacificador é chamado de filho maduro de Deus, um filho que se parece com o pai pelas atitudes que tem em seus relacionamentos. Vale a pena encarar de frente a culpa, buscar a pureza na mente, buscar ser limpo de toda a consciência de pecado e assim ser um pacificador objetivo, corajoso e efetivo. Imagina o que não pode acontecer de positivo em nossos ambientes quando temos essa pacificação selada em nossa mente e coração. Compartilhe essa mensagem com quem você ama e que todos possamos compreender a fundo o que significa ser pacificador. Tenha um dia abençoado, meus irmãos e irmãs da paz.